Olá, gente querida da comunidade do canal Paz e Bem, gente querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes, ao meu lado o professor Pedro Lima Vasconcelos. Hoje, ao vivo, é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, 17 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Este é o curso Textos Sagrados na História, em sua aula de número 26. O curso Textos Sagrados na História é um projeto de uma jornada através da história dos textos sagrados, portanto, também igualmente das religiões da humanidade ao longo da história. Então, é um passeio pelas geografias e história da humanidade. Começamos lá atrás com o Japão, depois fomos para a China, para a Índia, para a Pérsia. Agora estamos encravados entre o Tigre e o Eufrates, naquilo que hoje é conhecida como região do Iraque e Alhures, Iraque e ao redor. Então, esse está sendo o tema da nossa terceira aula consecutiva sobre essa região e seus textos sagrados. E hoje vamos continuar essa jornada contigo, Pedro. Alegria, a gente está junto. Tudo bem, Mauro? Alegria, satisfação são minhas. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E vamos lá. Vamos embora. Ó, queria fazer dois pedidos. O primeiro é dê like nessa transmissão. Se você está assistindo pela Pós TV 247 ou pelo canal Paz e Bem, dê like, que isso ajuda a espalhar pelas ondas da internet esse curso tão fundamental, tão essencial. Segundo pedido é, se você tiver condição, nessa pindaíba que está todo mundo, de fazer uma assinatura do canal Paz e Bem, desde já agradeço demais. A gente tem uma estrutura pequena, claro, incomparável com o Brasil 247. O Brasil 247 é um grande canal, uma estrutura pequenininha, mas a gente tem uma programação intensa que acontece de segunda a segunda. Temos a maior parte dos colaboradores, das pessoas que dão aula aqui, que sustentam os cursos, são voluntários, mas temos algumas pessoas que precisam do nosso apoio. 2 estagiários e algumas pessoas que necessitam do apoio e de alguns pequenos investimentos. Então, a gente teve uma queda no número de assinantes na virada do ano. Se você puder fazer uma assinatura, legal, valeu. Tá na descrição deste vídeo, está como fazer a assinatura. Também no canal Paz e Bem, no alto, à direita, tem uma cobrinha colorida, uma minhoquinha, como preferir. Se você clicar lá, vai para o nosso programa de assinatura. Vamos embora. Eliane Gonçalves chegou aqui. Boa tarde, aguardando com muita alegria a aula ao vivo. Jardim Alegre, Paraná, presente. Olha a tua irmã aqui, Pedro. Eu vi. Um beijo para ela. É isso aí. Saímos do Paraná e viemos para São Paulo, onde eu estou também. Pedro, lá em Maceió, com a Maria de Fátima Lima Vasconcelos, mora aqui em São Paulo, a irmã de Pedro, onde Pedro morou muitos anos também. Marcelo de Mello, olha só, Pedro, internacional seu curso, de Toronto, Canadá. A gente vai passeando pelas geografias no curso e também pela sala de aula que se compõe aqui, né? Muito legal. Maravilha, muito bem-vindo. Marcelo, nós vamos falar da espiritualidade dos textos sagrados aí da América do Norte, viu? Espera aí, mas vai demorar. Nós temos uma longa jornada na geografia, na história, até chegar aí, mas chegaremos. Terezinha Casimiro Albuquerque, saímos de Toronto e vamos para o Ceará, do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos do Ceará. Heloísa Gouveia, chegando aqui de Niterói, sempre com a gente a Beth Silva, assim como a Ivone Marinho, hoje falando com a gente lá de Recife, em Pernambuco, ela que fica numa rotina ali entre Recife e Gravatá, sempre entre uma cidade e outra. Morungaba, São Paulo, presente, Cristiano Aparecido dos Santos também, do CEBI. Doraci Barbieri, Caxias do Sul, muito legal. Beth Silva dizendo que está lá em Fortaleza, ao vivo, é isso aí. Márcio José Martins Alves, de Juiz de Fora, terra do nosso Faustino Teixeira. Agora, em março, vamos retomar o curso de espiritualidade de Faustino Teixeira também. Fernando Antônio Rezende, olha, acho que eu não tinha visto ele nas últimas aulas. Você tinha visto ele aqui, Pedro? Eu não me lembro, não. Ele assiste tudo aqui com a gente, grande. Não estou recordado, não.
Bem-vindo, Fernando. Que bom que você está aqui. Bem-vindo. Enio Brito, desde as Gerais. Bem chegado. Antônio Coelho é outro. Lá de Toronto para lá no Uruguai. Muito bem. Mauro, oi, mandei um correio eletrônico. Vou procurar, Antônio, vou dar uma olhada nele. Pedro Selomar Sen, sempre lá de Ronda Alta, a terra de nascimento do MST. Agradeço ao canal pela oportunidade e ao professor Pedro Lima Vasconcelos pela partilha do seu conhecimento. Anitta Alicia, Márcio, o Márcio já falei, Maria da Conceição, mandando boa tarde, Cândida Maria, a Josenira Gonçalves, Marilda Teix também sempre com a gente aqui. Eita, que está aqui sempre. Lamartine Oscar Veiga, muito, muito legal. Cláudio Cristino, manda um abraço de Recife. Aparecido Menezes, de Londrina também, do CEBI. Gente, vamos chegar, o Márcio dizendo, da terra do Dudu. Pois é, o Faustino Teixeira, a gente conhece por Faustino, mas toda a família, amigos mais próximos deles, conhecem por Dudu. Gente, vamos começar? Sintam-se todos e todas muito saudadas e saudades aqui nesse curso. Vou te fazer uma pergunta para começar, Pedro. A gente não combinou, agora que eu me dei conta. Apesar do carnaval ter sido suspenso, tem muita gente que vai folgar no carnaval e tem gente até dizendo que vai para a rua. Não é para ir, mas tem gente dizendo que vai para a rua semana que vem. Segunda que vem, teremos curso segunda de carnaval ou vamos chutar para outra? Eu fico à disposição. Se a turma quiser, se você achar por bem, eu estarei em casa. Então, vamos fazer o seguinte. Durante a aula aqui, ao vivo, no canal 247 não vai dar para fazer essa enquete, mas se manifestem aqui as pessoas que preferirem pular a segunda que vem e as pessoas que preferirem manter o curso na segunda-feira que vem ao vivo. A gente, no final aqui, eu comunico a decisão da maioria da classe. Tá? Levanta a mão aí quem quer ter aula segunda-feira, levanta a mão, depois levanta a mão quem quer suspender e retomar na outra segunda. Pedro, vamos embora. Vamos lá. Mauro, queria fazer 2 registros aqui. O Enio Brito, que nos saudou desde as Gerais, é o querido professor Enio da PUC São Paulo. Ah, claro, Enio. Sua mãe, meu colega do Departamento de Teologia e Ciência da Religião. É o grande mestre Enio. A saudação a esse mestre muito querido. E o outro registro que eu queria fazer, né, diz respeito ao pessoal que falou de Juiz de Fora, terra de Faustino. Não sei se você vai se lembrar, quando você esteve em Juiz de Fora, no encontro com Faustino, lançando o livro sobre Lula e a espiritualidade, você conheceu uma senhora... Somos autores ambos, né, Pedro? Ambos autores. Sim, exato. Você conheceu uma senhora que fez alguma menção ao trabalho que eu tinha feito lá em Juiz de Fora, junto ao CEBI, esposa de um professor que tinha recém-falecido. Não sei se você se recorda disso. Lembro. A professora, o nome dela é Maria Helena. Pois é, essa semana fiquei sabendo que ela faleceu também. Faz uns 2, 3 meses. Uma figura muito impactante, muito presente, muito viva nos trabalhos populares em Juiz de Fora. Então, quando você falou aí do Faustino, do pessoal de Juiz de Fora, aqui me lembrei de fazer esse registro e, enfim, fica a lembrança aí também pela passagem dessa pessoa. Sim, que marcou muito a história do CEBI em Minas e na região de Juiz de Fora. Nossos sentimentos aí. Vamos lá. Vamos embora. Um casal muito bonito, Tiago e Maria Helena. Pessoal do CEBI que nos acompanha certamente tem recordações dessas duas pessoas muito, muito bonitas, num casal muito bonito. Enfim, vamos lá, Mauro. A gente vai tratar hoje de um poema e ele será também a oportunidade para a gente tratar de algumas questões que ficaram da semana passada, quando nós abordamos o poema o Enuma Elish, né?
e apareceu, como é inevitável, né? Apareceu a questão resultante de um certo espanto, né, que as pessoas têm quando tomam contato com esse tipo de literatura e se dão conta, bem, mas essas coisas semelhantes a isso, estão registradas em páginas da escritura judaica, da Bíblia cristã, né, que, obviamente, são esses últimos são textos mais conhecidos. Né? E, na verdade, nós vamos encontrar aproximações, como as que vimos no caso do Enuma Elish, em várias expressões das culturas daquele mundo ao qual as escrituras judaicas pertencem, o mundo do qual essas escrituras surgiram e a Bíblia cristã. Né? Então, vamos ver se a gente consegue organizar o tempo em relação a essas duas temáticas. Em primeiro lugar, então, em relação a este poema, cujo título está, inclusive, colocado, né, quer dizer, dando nome ao nosso encontro de hoje. Já vem uma pergunta, né, do Fernando. Então, Atrahasis, poema de Atrahasis, é mais antigo que Enuma Elish, que a gente tratou semana passada, né? Então, Fernando, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque o que a gente tem não é necessariamente, nem num caso, nem no outro, nem no que a gente deverá ver na semana que vem, ou no próximo encontro, a gente não tem testemunhos quanto à época da escrita original, da escrita primeira dessas obras. A gente tem testemunhos escritos, seja do Enuma Elish, seja de Atrahasis, seja de Gilgamesh, o texto do qual a gente deverá tratar na próxima vez. A gente não sabe se a cópia que nos chegou, que foi encontrada, né, na biblioteca do rei Assurbanipal, como a gente falou na semana passada, ou fora dela, a gente não sabe quanto de tempo separa a confecção daquela cópia, daquelas tabuletas que nós, felizmente, a qual nós temos acesso, e a época em que o texto efetivamente foi escrito. Seja como for, né, a gente tem notícia de que o texto associado a essa figura Atrahasis, um nome que significa o mais sábio, é mais antigo do que a versão, né, que nós temos, a versão mais completa, né, que nós temos do Enuma Elish. Mas isso é muito relativo, né, por conta desse dado que eu acabei de mencionar. Tá bem? Então, o texto conhecido como o Poema de Atrahasis, ou a Epopeia de Atrahasis, terá sido escrito, na versão que a gente conhece, por volta do ano 1600, 1650, antes da nossa era. O que nos remete aí para algo de mais de 3.500 anos. Né? Mas é bastante provável, insisto, que neste texto, que felizmente chegou, estejam recolhidos elementos muito anteriores. E esses elementos muito anteriores a gente não tem como precisar mais qual o tempo da sua composição. Né? Então, guardada essa observação, que é muito importante, a gente pode dizer sim, até onde nós podemos avançar nos testemunhos que conhecemos, este poema de Atrahasis é mais antigo do que a versão de Enuma Elish que nós comentamos na semana passada. Bem,
A gente viu no Enuma Elish uma sequência, né, Mauro? Espero que tenha ficado claro para quem nos pôde acompanhar. Você tem uma seção de teogonia, ou seja, gerações de deuses. Destas gerações, dos conflitos daí derivados, resulta a constituição do cosmos, então da teogonia à cosmogonia, e dentro do cosmos a criação do ser humano, né? Então a antropogonia, e o texto finaliza com a afirmação da centralidade absoluta da Babilônia, né, cujo patrono não é outro senão o Deus Supremo Marduk. O texto de Atrahasis, ele segue um roteiro bastante diferente, o que também levanta muitas perguntas, muitas controvérsias. É um texto que se supõe também escrito na Babilônia, um pouco tempo depois, pelo menos a cópia que a gente tem, né? Um pouco tempo depois do rei Hammurabi, do qual a gente já tratou aqui. Ora, Hammurabi, a gente comentou, né, o Código de Hammurabi começa com a afirmação da soberania de Marduk, que entrega a Hammurabi a tarefa, né, de promulgar aquele código, as leis, a administração do direito e a tarefa de fazer justiça, né? Bem, o texto de Atrahasis, ele não faz referência a esses elementos que nós encontramos nas reflexões que realizamos aí nos encontros anteriores. O que já coloca problemas, eu vou deixar aqui apenas indicado, né? Como é que você tem um outro enredo, né, paralelo, né, e cuja temática é muito diferente, cujo desenrolar, melhor dizendo, é muito diferente. Primeiro, ele não trata da origem das divindades. Não se fala daquele processo pelo qual divindades geraram divindades. Diferentemente disso, Mauro, e de maneira muito curiosa, o texto começa, e aí lembra que a gente falava, né, que na antiguidade, especialmente na Mesopotâmia, né, os poemas costumavam ser nomeados com as primeiras palavras. Então, Enuma Elish, quando no alto. Ao observar esta característica, nós não deveríamos chamar este texto de poema de Atrahasis. Esse é um nome moderno. O nome deveria ser Enuma Ilu Avilum. Olha como eu falo bonita essa língua do Babilônia antigo. Enuma Ilu Avilum. 3 palavras que significam quando, deuses, humanidade. Enuma, né? Quando. Ilu é o plural, a palavra para designar divindades. E Avilum, humanidade. Quando, deuses, humanidade. E aí já começam os problemas para se traduzir esse comecinho, mas ele é decisivo. Mas ele já supõe a existência das divindades. E vocês vão encontrar, por conta do desenvolvimento do enredo, possíveis traduções que basicamente te dizem o seguinte, Mauro, e quem nos acompanha. Quando as divindades eram humanidade, mas não é que eram no sentido de uma identificação metafísica, ontológica. Quando as divindades faziam aquilo que é próprio dos humanos. Esse é o sentido fundamental.
quando as divindades faziam o que é próprio dos humanos. E o que é próprio dos humanos, Mauro? A gente é jogado de cheio na problemática que vai atravessar todo o enredo deste poema. Quando as divindades estavam nesta condição humana, faziam trabalho forçado, suportavam trabalho penoso. E aí, veja, Mauro, a gente não viu nada disso lá no Enuma Elish. De cara, o texto nos joga numa situação em que, de acordo com o poema, é próprio dos humanos a condição subjugada para a realização de trabalhos forçados. Detalhe, trabalhos forçados, naquela conjuntura, não era algo secundário ou acidental. Pelo contrário, nas sociedades regidas por estados monárquicos, como eram os estados na Mesopotâmia, a Babilônia, a Síria, outros, o Egito, a gente vai ver ainda. Depois, muito tempo depois, o Estado de Israel e de Judá, estabelecido basicamente pela obra de Davi e depois Salomão. Estes estados, eles tinham na estrutura que os sustentava o dado do trabalho forçado, do trabalho compulsório, como algo estruturante dessas sociedades. Fundamentalmente, eram duas essas estruturas: os tributos e o trabalho forçado. Para a manutenção do Estado, para a realização dos serviços, das atribuições, como o Estado se apresentava e se impunha às populações. Mas, Mauro, veja, o texto joga uma situação, ou nos joga para uma situação prévia a esta, do tempo presente, ou seja, do tempo em que o poema está sendo escrito, em que divindades estavam nessa condição. E estavam nessa condição para quê, Mauro? Para tecerem um mundo. Então, o texto vai dizer, nos versos iniciais, então, essas divindades fizeram um trabalho forçado, suportaram um trabalho penoso. Foi grande a labuta das divindades. O trabalho era pesadíssimo, a miséria era imensa. Os deuses maiores sobrecarregavam os deuses menores em trabalho forçado. Eu estou simplificando um pouco aqui o enredo para a gente ganhar agilidade. Cada grupo dessas divindades tem seu nome. As divindades subalternas, subjugadas, escavaram cursos de água, abriram canais. Lembra lá? A gente falou disso semana passada, né? Os canais da Babilônia. Estes canais que essas divindades abriram eram os canais, a vida da terra. Essas divindades escavaram o rio Tigre e depois o Eufrates. Abriram nascentes, estabeleceram poços. Mauro, essas eram atividades realizadas por divindades, mas e elas estão no bojo, na base da constituição daquele mundo que vive, como você falou, não é? No entorno desses rios fundamentais. Então, para estabelecer aquele mundo do qual o poema trata, aquele mundo
em cujos horizontes se movem aquelas pessoas. Divindades atuaram. Bem, o problema é que essas divindades começaram a reclamar, insatisfeitas por conta do peso do trabalho imposto a elas. E elas se rebelam. Mauro, o texto descreve um protesto das divindades. Eu fico com a impressão, Mauro, que essas divindades ouviram um certo barbudo dizer aí: vocês, deuses de todo esse canto aí, univos. Sabe assim? E eles se uniram. E eles queimaram seus instrumentos de trabalho. Cercaram a casa, o palácio, a fortaleza em que se abrigava o Deus responsável por manter essas divindades sob trabalho forçado. Mauro, nós estamos aqui no ambiente de greve, de protesto. Que coisa mais espetacular. Né? Bem, aí o texto vai desenvolver-se longamente, apresentando os passos decorrentes deste protesto. Eles cercam a casa, aí o porteiro da casa vai dizer para a divindade: acorda, Enlil. O nome da divindade era Enlil. Acorda, você não está vendo, você não está ouvindo os clamores dessas divindades rebeldes. Enfim, aí se estabelece uma negociação, o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer, enfim. O texto avança e resolve-se, no final das contas. Mas vale a pena ir atrás do poema. A gente vê divindades fazendo greve. Essa é muito especial. Né? Muito especial. As divindades resolvem o problema apelando a uma determinada divindade feminina, Belet-Eli, mãe dos deuses, parteira, então, associada seja com a maternidade, seja com o parto, a realização dos partos. E aí a ideia, Mauro, é de que se convoque essa divindade Belet-Eli e se ofereça para ela argila. E com a argila, Belet-Eli constitua um grupo de seres vivos que faça o serviço antes atribuído às divindades que agora estão em greve. Bem, a gente já sabe. Quem é que será feita a partir daí? Será a humanidade. Então, a humanidade aparece, Mauro, com esta atribuição. Continuar a realização dos trabalhos penosos que as divindades se recusam a levar adiante. E por que isso, Mauro? Porque as divindades superiores, aquelas que estavam usufruindo do trabalho das divindades inferiores, entendiam que sem a imposição do trabalho penoso, as próprias divindades iam carecer de alimento. Para manter as benesses, o conforto, o bem-estar dessas divindades, é necessário que alguém, uma instância, se veja submetida, se veja subjugada para satisfazer as demandas das divindades. E aí, justamente, a coisa se vai resolver dessa maneira. Será criada a humanidade, sua matéria-prima é a argila. Aí alguém já vai... Opa, mas espera aí, na Bíblia também não é uma coisa parecida? Deus também molda lá um ser a partir da terra. Há parentesco,
mas há diferenças, e há diferenças importantes. A gente vai chegar na questão do parentesco mais ao final da nossa conversa de hoje. Bem, só que aí há problemas porque o texto não nos chegou de maneira completa, e o que acaba acontecendo, né, pelo que a gente entende, né, é que a confecção da humanidade não é apenas através da argila, mas ela é feita também da carne e do sangue de uma das divindades que se haviam revoltado. Há uma espécie de mescla entre os resíduos do cadáver desta divindade e a argila. Os dois materiais, na forma como o poema nos chegou, não combinam muito bem, mas a gente tem as duas coisas lá. E alguém poderá lembrar, na Bíblia também, a gente tem duas narrações da criação do ser humano. A gente anota a comparação e vai devagar com o andor. Né? Bem, interessante, então, é que, no que diz respeito à argila, o texto vai falar da confecção do ser humano tomado na sua materialidade, na sua carnalidade, na sua perecibilidade, etc, etc, etc. E, no que diz respeito à composição do ser humano, da humanidade, a partir da carne e do sangue deste Deus que é eliminado, né, você tem, então, uma coisa similar, né, àquilo que lá no texto do Gênesis se diz que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Mas aí, Mauro, olha que detalhe curioso, interessantíssimo. A humanidade, aqui neste poema, ela é criada a partir dos restos, da sobra, do cadáver, de uma divindade rebelde. Isto prenuncia alguma coisa no desenrolar do poema? Sim. O que é que prenuncia, Mauro? Que a humanidade, ao ser subjugada e quando a ela é imposto o trabalho forçado, ela também vai protestar. Ela também vai clamar. E o clamor da humanidade subjugada irrita as divindades. Aquelas divindades que agora podem gozar dos trabalhos realizados por esta humanidade. Então, veja, é um poema espetacular na sua ambiguidade, porque numa primeira leitura ele parece sugerir que a humanidade está condenada a essa situação. Por outro lado, o poema permite você ler a humanidade como aquela que não se dobra ao jugo. Ela clama, ela reivindica, ela protesta, ela não se acovarda, não se acomoda, ela não se sujeita a esses grilhos que reiteradamente, né, as divindades querem impor. Bem, o que vai acontecer na sequência da narração é que aquela divindade que decidiu, então, este encaminhamento, né, para manter o conforto das divindades, é preciso constituir uma humanidade e subjugá-la, né, o Enlil. O Enlil se dá conta do engodo
em que ele se meteu. Por quê? Porque as divindades não conseguem descansar, não conseguem dormir em paz e se veem sempre ameaçadas, incomodadas pelo clamor da humanidade que não cessa. Então, o que você terá a partir de praticamente a metade do poema em diante são as tentativas de Enlil de destruir a humanidade. Ele está tão furioso, ele está tão enraivecido, né, que ele age, inclusive sem se dar conta de que se ele destrói a humanidade, as divindades ficam sem a sua base de sustentação. Né? Então, há controvérsias entre as divindades. Enlil, você está muito enfurecido, você está faltando aí a razoabilidade. Cuidado! Seja como for, Enlil vai tratar de lançar sobre a humanidade uma série de castigos, visando, se não destruir a humanidade inteira, pelo menos contê-la, impedir que ela cresça em demasia, e isso coloque em risco o sono, o descanso e a tranquilidade das divindades. Pois bem, o poema se desenvolve na segunda parte, basicamente pela imposição ou pelo lançar por parte de Enlil desses castigos. Então, o primeiro castigo é a peste, a doença lá que toma conta, né, da humanidade e a ameaça quanto à sua sobrevivência, por força da peste. Uma pandemia, para a gente usar uma palavra que ficou tão comum para nós, né? Ali naquele contexto, né? Naquele mundo. Bem, aí, Mauro, entra em cena esse tal Atrahasis, que é meio que o herói da resistência para garantir a sobrevivência da humanidade. E ele descobre que ele precisa convencer. Veja só, Mauro, que coisa impressionante. Ele descobre que existe uma divindade que, a despeito de tudo e de suas contradições, ela é amiga da humanidade, ou ela não quer que a humanidade desapareça totalmente, embora ela tenha culpa no cartório lá pelo modo como a humanidade foi feita, que é o tal do Enki. E aí o Atrahasis, que é o mais sábio, ele descobre que pode ali, conversando com o Enki, descobrir caminhos para salvar a humanidade da peste que Enlil mandou. E uma das coisas e aí as tabuletas não preservam o texto nesse momento crucial, mas alguma coisa que o Atrahasis entende dessa comunicação com Enki é que ele precisa abandonar o culto das divindades. Ele e a humanidade como um todo. Sabe aquela história, Mauro, da religião é ópio do povo? Uhum. Parece que esse pessoal andou ouvindo essas coisas. Né? Tem que abandonar os deuses, porque os deuses são exploradores do trabalho humano. Abandonar o culto às divindades, o serviço às divindades, o sustento das divindades e recorrer à divindade que trata das enfermidades. E aí, a humanidade consegue se salvar. Bem, depois da peste, Enlil manda a seca. E aí é um problema. E aí vem de novo a ideia de que a humanidade não pode ir atrás dessa enganação representada por essas divindades que só sugam o trabalho e o esforço realizados pela humanidade, mas tem que ir atrás do Deus da chuva, que tem o nome sugestivo, Mauro, de Haddad. Pois é.
E este nome Haddad, ele depois vai chegar na Síria e no Líbano. E o nosso Fernando Haddad é dessa origem, né? Então, a saber se não há aí uma linhagem, né, de sobrenome, uma história desse sobrenome. A gente, o Deus da chuva, Haddad, né? E aí abandonam-se os cultos dessas divindades sanguinárias, opressoras, e se recorre a Haddad, e Haddad resolve o problema com uma chuva, né, em abundância, na medida certa. Não contente com isso, Enlil despeja sobre a terra o que, Mauro? Terceira praga que ele manda, um dilúvio. E aí temos uma das versões mesopotâmicas da narrativa do dilúvio. Mas o Atrahasis, orientado pelo seu mentor divino Enki, faz uma arca. E ele se salva com a sua gente, os animais, enfim. Meu Deus, a Bíblia tem isso. Pois é, só lembrar que o texto da Bíblia que trata do dilúvio foi escrito 1000 anos depois de um texto como esse que a gente está comentando, cujas tabuletas são lá da época de Hammurabi, um pouquinho depois. Né? E aí, quando Enlil fica sabendo que houve um rebento da humanidade que escapou, ele fica furioso, porque ele achava que tinha conseguido, né, dar conta da humanidade. Mas havia um rebento que se salvou, né? Atrahasis e a sua gente. E aí ele faz a última maldade, lança uma última maldade, pelo menos última, até onde chegam as tabuletas que nós conhecemos. Pode até ser que tenha havido mais. Ele lança uma maldição sobre as mulheres, determinando que algumas sejam estéreis, que outras não tenham nenhuma disposição, nenhuma propensão a se casarem. E aí o casamento pensado, né, no sentido da procriação. Então, mulheres estéreis, mulheres que vão ficar solteiras, né, a vida toda, e só algumas serão férteis. E, portanto, darão à luz, né, as gerações seguintes, e essas gerações seguintes se encarregarão de manter, né, as coisas do jeito que estão para o sustento e o conforto das divindades. Até onde a gente sabe, Mauro, até onde a gente conhece, o texto chega até aqui. A gente não sabe, a partir daí, se a coisa aconteceu, quer dizer, que outras coisas terão acontecido, que outras pragas, eventualmente, o Enlil vai jogar sobre a humanidade, né? Mas o enredo que a gente conhece, até onde a gente conhece, chega, né, até aí. Mauro, eu acho este poema surpreendente. Você ia dizer alguma coisa? Não, estou abismado. Acho que é importante a gente olhar para esse poema e para o que nós já conversamos aqui nas outras 2 aulas, para que aquelas pessoas que são cristãs, quaisquer que sejam elas, e que ainda acreditam que a Bíblia foi escrita por inspiração sagrada, né? Que alguém fechou os olhos e começou a escrever o texto da Bíblia porque Deus estava ordenando, que isso é uma grande pataquada, né? A gente nota paralelismos tão evidentes, porque o que a gente só pode concluir uma coisa: a Bíblia toma para si histórias que, na geografia e na história daquela região, já estavam presentes nos textos sagrados de outros povos, ou no caso aqui, de um outro povo.
é muito interessante a convergência desse texto, desse poema, e também do Enumelich, o anterior, com passagens centrais do texto bíblico. Então, Pedro já havia chamado a atenção na aula anterior para o mito da criação ao redor da água, né, que é exatamente a abertura do texto bíblico, já logo ali no a origem, nas origens do mundo, logo no Gênesis, primeiro capítulo, no versículo 2. A terra estava deserta e vazia, e as terras cobriam o oceano, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Aí, no capítulo, Pedro fez menção a isto hoje, no capítulo 2, versículo... Um versículo absolutamente central. Então, o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se o ser vivo. A absoluta centralidade desta região, localizada entre Tigre e Eufrates, um pouquinho mais adiante na Bíblia, ao fazer a localização do Jardim do Éden, ele vem, menciona alguns rios e fala que o nome do terceiro rio é Tigre e o quarto rio é o Eufrates. É o Eufrates. Uhum. Aí nós vamos seguindo nessa dinâmica das diversas passagens bíblicas que tem uma relação imediata. Se a gente vai no Gênesis um pouco mais adiante, bom, é óbvia a relação entre essas pragas que o Pedro mencionou e as pragas do Egito, em função de Moisés e do povo judeu, é claro. Mas tem, inclusive, um paralelismo ainda maior. No Gênesis, lá no capítulo 20 do Gênesis, no versículo 3, diz assim: certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou. Não, capítulo 18, 20, capítulo 18. Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraão. É impressionante os paralelismos, né? É impressionante. Eu sempre digo, Mauri, e com isso a gente vai para o segundo elemento do texto. Eu vou tratar aqui em poucos minutos apenas a título de sugestão, né? Você vai se lembrar das aulas de Bíblia que você teve na Escola Dominicana de Teologia, e vai se lembrar das aulas sobre os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? São evangelhos que têm uma base literária comum, né? Tem uma sequência narrativa basicamente comum, e etc, etc. De sorte que você pode colocar os textos em colunas, né? E você vai seguindo, né? Os três enredos, e vai olhando os três e vai lendo como se fosse uma narração só, né? Estou simplificando muito a coisa aqui. Agora, eu sempre insisto, quando a gente faz esse trabalho comparativo, para que a gente preste atenção em duas coisas. No que é semelhante, que é aquilo que salta aos olhos, mas aquilo que não é semelhante. E aquilo que não é semelhante talvez tenha mais importância para a gente se dar conta da intencionalidade ou da configuração de um texto e de outro do que os elementos que são semelhantes. Os elementos que são semelhantes, eles dizem respeito a experiências comuns, né? Situações comuns, temas comuns experimentados no cotidiano, né? Mas quando você vê a diferença, você tem a possibilidade de pensar a especificidade de cada narração. Aquilo que é de original. E sempre há Exatamente. Originalidade. Exatamente. Né? Sempre... Pois é. Então, por exemplo, o texto aqui fala que a humanidade é feita dessa combinação, ele não sabe direito como é que o texto resolve, entre a carne e o sangue de uma divindade rebelde,
e a composição a partir da argila. São duas composições, fundamentalmente. Ora, para a gente que tem uma familiaridade, né, na própria lembrança, na própria memória com o texto bíblico, a coisa já chama a atenção. Né? Mas veja, Mauro, vou pegar só a questão da argila. O ser humano é feito da argila. Ou seja, a divindade feminina, Belet Ili, ela opera como uma artesã. Confere? Ela maneja, né, as suas habilidades de artesã para configurar os seres humanos. Então, certamente, quem está tecendo aqui a narração está com essa referência em mente, né? De uma artesã, uma mãe, não é à toa que é mãe, é ela que vai gerar a humanidade de alguma forma, né? Mas é uma mãe artesã, e não à toa ela é mãe e parteira ao mesmo tempo. Mãe, parteira e artesã. Ora, se a gente vai para o texto do Gênesis que você citou, a gente não tem isso. A imagem do Deus lá, do Gênesis, como artesão, está ali. Então, o texto diz que Deus formou Adão, né? Formou o ser humano. Mas, Mauro, não sei como é que está na sua tradução essa expressão do versículo 7 do capítulo 2 do Gênesis. Que o texto diz que Deus, o Senhor Deus, Javé Deus, formou Adão do pó. Pó tem aqui a ideia da superfície. Da Adamá. Estou usando a palavra hebraica. Adão formado de Adamá. Adamá, Mauro, não é argila. Uhum. Adamá é a terra fértil. É a terra preparada, ou a terra propícia para ser plantada, para que nela se plante. Mudou o eixo. Mudou o eixo. Né? Então, a gente tem alguém que modela, então a imagem do trabalho da artesania não desaparece, mas o material com que o humano é modelado não é o material típico de você fazer peças de artesanato, mas é aquele material a partir do qual a humanidade tira sua sobrevivência, que é a terra plantada. O que mostra, Mauro, insisto nisso, não é? Que você tem, para além do paralelo, você tem perspectivas muito diferentes. Uhum. E eu não estou querendo fazer juízo de valor aqui. Esse texto é bom, aquele é ruim. É perceber que há diferença. Que há originalidades na experiência de cada povo, né? Exatamente, exatamente. Por que será que para o pessoal que escreveu esse texto que hoje consta do Gênesis, foi importante salientar a relação do ser humano com a terra agricultável? Algo que não está presente nesse texto que foi hoje objeto do nosso comentário. Uhum. Então, eu acho importante que a gente trabalhe os paralelos, que a gente identifique os paralelos, que esses paralelos nos suscitem a curiosidade, nos suscitem a pergunta. Mas, o dilúvio aqui neste poema, ele tem uma finalidade dada pela divindade que o lançou, de destruir a humanidade toda.
Atraasses e sua gente escapam, por quê? Porque são orientados por uma outra divindade. Ora, a gente não tem isso no texto, né, que está na escritura judaica, no livro do Gênesis. E aí, por quê? Né? O importante é fazer a pergunta, por quê? Por que uma narração conta a coisa de um jeito e a outra narração conta a coisa aparentemente igual, conta de outro jeito? Ao contar de outro jeito, conta diferente. Então, o que eu pensei em comentar em relação a esses paralelismos é fundamentalmente isso. Né? A gente se anima com a aproximação possível, mas é importante não perder o foco de que cada um desses textos tem o seu mundo, tem a sua especificidade, tem a sua originalidade. Né? Uma greve de divindades, coisa espetacular, né, como que há nesse texto, a gente não encontra algo similar no texto da Bíblia de jeito nenhum. Uhum. Mas por que será? Por que essa insistência no trabalho forçado, trabalho forçado, trabalho forçado? Esses textos foram produzidos em palácios. Né? Pelo menos foram encontrados aí, ao que tudo indica, foram produzidos a partir da lógica, digamos assim, para simplificar, a lógica do dominador. Muitos dos textos que formam hoje a Bíblia são textos contra a dominação, que reagem a Israel é um povo subalterno diante de potências como a Babilônia, como a Síria, né, entre outros. Então é importante a gente não perder, né, isso de vista. E, Mauro, estamos chegando na nossa hora. Estamos. E eu vou pedir, antes mesmo que você dê o resultado, se é que o pessoal falou na enquete, se a gente pode não fazer o encontro na semana que vem. Eu ia falar isso. Gente, eu se esqueci, apesar de ser segunda de carnaval, no jornalismo a gente trabalha em regime de plantão nos feriados. E é o meu plantão, então eu vou estar trabalhando no 247 nesse horário. Então, logo depois que eu fiz a proposta da gente votar, eu pensei, mas espera, deixa eu olhar a agenda. Dei uma olhadinha na agenda e eu estou de plantão. Então, sábado, domingo, segunda e terça. Não vai rolar a aula na quinta que vem. Antes já do seu pedido, já me ia lembrei dizer aqui também. Pronto. Ok. Então, tá bom. Ficamos resolvidos. Você vai desfilar em Maceió? Dentro de casa. Tá bom. Então, gente, a aula de número 27 do curso Textos Sagrados na História pula uma semana, então não haverá nem na segunda-feira que vem, nem no outro sábado, no 247, e voltamos na seguinte. Então, esta aula estreou nesta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, no próximo sábado, estreia na Pós-TV 247, aí fazemos uma semana de intervalo em função do carnaval e voltamos logo depois. É isso aí, né, Pedro? Com o texto magnífico de Gilgamesh, conhecido assim, Gilgamesh. Opa! Pessoal, tem muita gente... Fala. Como se diz, a partir das primeiras palavras, ele que o abismo viu. Uau! Muita gente diz Gilgamesh. Gilgamesh, mas é Gilgamesh. Gilgamesh, tá bem. Gente, vai bombar essa aula, hein? Acho que é uma enorme curiosidade ao redor desse texto, né? Um dos textos, tem gente que gosta dessa palavra, seminais da história da humanidade. Apesar de que hoje a gente acabou de descobrir que tem outro, né? Acabamos de descobrir que esse Atranásis aí realmente dá para pensar um mundo a partir dele. Muito legal. Pois é. A greve das divindades que dá mau exemplo, né? Para a gente continuar resistindo, né, Mauro? É isso aí. Adorei. Valeu, gente querida. Paz e bem. Até lá. Espero que todo mundo tenha gostado da aula. Um abraço para todo mundo. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, Pedro.